uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Mais uma edição do Vejam Só no ar. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia, pela parceria. Você que já nos acompanha, já conhece. E para você que está chegando agora também, começando a assistir, conhecendo a nossa programação, seja muito bem-vindo. Nosso intuito aqui no programa é levar até você uma reflexão bíblica, não simplesmente encontrar uma resposta ou responder uma pergunta, mas é levar você a pensar, a se interessar pelos assuntos, a se interessar pela teologia, a buscar o conhecimento nas Escrituras Sagradas, a se aprofundar. Esse é o nosso objetivo e a nossa oração é que o Espírito Santo ilumine a sua mente e coração para que você caminhe em busca do conhecimento também. Por isso, seja muito bem-vindo. Vou deixar aqui, rapidinho, antes de apresentar os meus convidados. Meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir. E quero deixar também aqui as redes sociais do Vejam Só, tá bom? Facebook, Instagram, programa Vejam Só. Lá você tem toda a interação com o programa, conhece os temas do dia, os convidados, tem acesso ao contato que os convidados disponibilizam, participa votando nas enquetes, manda as suas fotos para concorrer aos nossos prêmios também. Então, tudo lá no Instagram e no Facebook. Além disso, nós temos também o nosso canal lá no YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Lá no YouTube você tem acesso a todo o nosso conteúdo, tá bom? Todos os programas que nós gravamos ficam disponibilizados lá. Além disso, a gente montou uma playlist também com programas clássicos, programas mais antigos, para você rever esse conteúdo que já foi produzido aqui pelo programa e que fez muito sucesso e foi muito marcante. Então, chega por lá para você ter acesso. Além disso, lá no YouTube, nós disponibilizamos também as nossas gravações ao vivo. Então, se você está inscrito no canal e ativou as notificações, sempre que começar uma transmissão ao vivo, você recebe um alerta. E aí você consegue nos assistir ao vivo, consegue interagir, participar do chat, mandar a sua pergunta, falar e contribuir com a sua reflexão sobre o tema. Então, chega por lá, participe lá do nosso canal também para você poder fazer parte dessa comunidade, tá bom? Deixo também aqui as plataformas de áudio, onde você encontra o nosso conteúdo disponibilizado naquele formato podcast. Então, escolha aquela que você já usa, já utiliza e procure por programa Vejam Só para você poder nos acompanhar também, tá bom? Vou apresentar os nossos convidados e, na sequência, já coloco o tema que nós vamos debater no dia de hoje, tá bom? É com muita alegria que recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Emerson Cicarelli, ele que é ministro da Igreja Cristã Rologos. Pastor Emerson, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma alegria reencontrá-lo. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Graça e paz aos amigos do programa Vejam Só. É sempre um prazer estar de volta, né? Falando a respeito dos oráculos sagrados. E eu tenho certeza que vai ser uma noite muito especial. Sem dúvida, sem dúvida. Para a honra e glória Amém. do nome do Senhor. Feliz de conhecer o amado pastor também. É uma grande honra. E feliz de estar vendo você mais uma vez, né, Sim, Zeca? a gente até conversava aqui nos bastidores, já tinha um tempinho que o irmão não voltava ao programa. É sempre uma alegria recebê-lo. Muito obrigado. De opinião sempre muito forte, contundente, marcante. Sim. O público gosta. Fico feliz. É um privilégio a gente poder aprender um pouquinho com o irmão também, pastor Emerson. Mas, bom, antes da gente entrar no tema do programa, vou pedir as informações da igreja para quem nos assiste, por favor. Claro. Nas redes sociais, Emerson.Cicarelli, tanto no Instagram, no TikTok, no Facebook. Tem um canal no YouTube também chamado Cristão Inteligente, onde estamos colocando bastante conteúdo a partir de agora. Vai lá no YouTube que você vai gostar. E o endereço da nossa igreja cristã Rologos é na Rua Armando Coelho Silva, número 25, Parque Peruche. Vai lá, faz uma visita, você que é da região, que você vai ser bastante acolhido e vai gostar da palavra. Muito bacana. Tá aí, então, o convite também, o contato que o pastor Emerson disponibilizou, vai ficar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram também. Só você chegar por lá e entrar em contato com ele. Meu irmão, de novo, obrigado pelo carinho. É um prazer. Seja muito bem-vindo novamente ao programa. E também temos o privilégio de receber na noite de hoje o pastor Javan Ferreira, ele que é ministro da Igreja Batista em Bela Vista.
Pastor Javan, uma ótima noite, seja muito bem-vindo novamente. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Muito bom. Eu só esqueci, me perguntei a Angélica como é que ia estar o figurino do apresentador, né? Mais despojado e tal e tudo, para não ser discrepante nesse sentido, né? Mas... É que o terno usei ontem no culto, né? Aí tava suado, tava, aí já vim mais de boa hoje, né? Vim mais de boa hoje. Zeca, sempre uma bênção estar aqui no Vejam Só, essa equipe sempre abençoadora de produção, você na condução, também com a Weber. E é uma alegria poder partilhar, né, daquilo que Deus tem nos dado no dia a dia, por misericórdia e graça, para alcançar os queridos que estão sempre, eu sempre falo, né, que é uma audiência inteligente, interessada, né, que realmente quando sintoniza, quando se liga no Vejam Só, é com o propósito de crescer, né, crescer na graça, no conhecimento do Senhor, para que isso repercuta no dia a dia, né, na vida cristã, que é o que interessa mesmo. Então, eu agradeço muito, sempre o convite, me sinto abençoado. Amém. E honrado, né, pela oportunidade de estar aqui e alcançar muito mais gente do que o cotidiano, né, na igreja local. Sim. A alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo. É sempre um privilégio aprender com as suas reflexões também, com muito que Deus tem dispensado na sua vida. Mas antes da gente entrar na conversa, vou pedir também as informações da igreja. Por favor, pastor Javan. A nossa igreja, ela é lá em Osasco, Igreja Batista Bela Vista, no bairro Jardim Bela Vista, na Avenida Antônio Carlos Costa, 655, né, um bairro próximozinho do centro, próximo da Avenida Autonomista, não fica muito longe, uns 400, 500 metros. E lá nós nos reunimos todos os domingos. A partir desse mês de agosto, passamos a nos reunir só pela manhã, das 9 às 10, nós temos a Escola Bíblica Dominical, focada na exposição da palavra, no estudo aprofundado da palavra, e o culto de celebração geral para a família, onde todos são convidados à participação, a igreja que acolhe todos para apresentar a todos a palavra bíblica, né? Acreditando que a palavra revelada é ferramenta do Espírito a trabalhar em quem ouve. Nós cremos nisso e é o nosso compromisso. Sem dúvida. Muito bom. Obrigado, Javan, de novo pelo carinho, meu irmão. O contato que o pastor Javan disponibilizou também apareceu aí para você e já fica salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram para você poder acessar também, tá certo? Só para, antes de colocar o tema aí, hoje nós estamos bem ecléticos aqui no programa, né? Nós temos um representante da tradição mais pentecostal clássica, né? Sim. Nós temos um representante da teologia mais reformada, dá para ver no visual. E nós temos um representante da Igreja da Parede Preta, né? Mais despojado, mesmo, mais para frente, assim. Então é para agradar todos os públicos hoje. Todo mundo representado aqui no Vejam Só. Bom, vamos lá começar a nossa conversa de hoje. Põe na tela aí, por favor, o tema do programa. E a pergunta, ela é bem direta, né, objetiva. Qual é a visão cristã sobre o consumo de álcool? E essa é uma questão que sempre aparece, sempre surge nos debates, nas conversas. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, recentemente também, teve até uma polêmica na internet de um pastor que foi flagrado. Agora, eu não sei se ele estava numa balada, num bar, mas repercutiu bastante aí. Estava lá, obviamente, né, consumindo álcool também e tudo mais. Então, surgiu e foi um fervor nas redes sociais. Então, hoje a gente quer entender aquilo que a Bíblia fala, qual é a conduta, né, da ética cristã sobre essa questão, para a gente poder, obviamente, levar até você uma reflexão e, como disse o pastor Javan, que é importantíssimo que isso alcance a sua vida prática, né? Que isso alcance as nossas atitudes também. Então, nós vamos começar. Pastor Emerson primeiro vai, de maneira introdutória, colocar a linha que ele quer seguir e defender durante o programa. Depois o pastor Javan vai ter a mesma oportunidade. E aí a gente começa o nosso debate, algumas perguntas. Vamos colocar algumas questões práticas também para a gente poder entender como isso funciona, tá bom? Então vamos lá, pastor Emerson. Como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema? Veja bem, essa pergunta, Zeca, é uma pergunta que sempre está aparecendo no cenário cristão. Se pode o cristão beber ou não bebida alcoólica. O grande problema de muitas pessoas é que
não todos, mas alguns que vivem dentro de uma interpretação, acredita que à luz das Escrituras só é proibido aquilo que carrega um não na frente. Certo. Mais ou menos como os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, nós sabemos que 5 são contra Deus e 5 são contra o próximo. Então, as pessoas muitas vezes observam que a proibição, ela precisa exatamente carregar um não na frente. Só que, se a Bíblia fosse proibir ou colocar nos mandamentos tudo que não é lícito fazer, ela com certeza não seria o livro mais lido do mundo, como é, e seria uma lista extensa que nós nunca terminaríamos. Então, a Bíblia nos mostra, dentro dos textos, tanto do Antigo Testamento como do Novo, até mais no Antigo, porque o Antigo nos conta histórias, né, e nos mostra exemplos que existem coisas decretadas no não e existem coisas que não precisa nem ter um não à frente do assunto. É apenas você olhar o resultado. Sim. Então, a Bíblia ensina também através das consequências. E existem algumas histórias nas Escrituras que nós vamos estar decorrendo no meio do programa, juntamente com o amado pastor, com você e com o nosso público, onde será mostrado que não é lícito que o cristão beba bebida forte. Boa. Bom, então aí depois nós vamos até comentar algumas histórias também, como o pastor falava, algumas já vieram à mente aqui, a gente vai poder depois aprofundar também. E é interessante essa perspectiva, principalmente a partir das consequências, né, do consumo. Bom, pastor Javan, quero ouvir também a sua resposta para a nossa pergunta tema, por favor. Ok. Não corrigindo, mas lhe deixando na dúvida, tá? Eu não me considero reformado, mas... Não, tudo bem. Tudo bem. A caracterização não foi no estilo de pensamento. Ah, ok. Foi mais no estilo da vestimenta, nas né? vestes, então, né? Você vê, de terno e gravata, o pentecostal Fazer clássico é padrãozão, assim. Faltou só o sapato colorido. Isso. Né? Mas tá no... E o reformado normalmente é mais despojado, tira uma gravata. É que se pôr o sapato colorido, de repente esquecer o terno preto e usar o branco, vai parecer bicheiro, vai parecer... Isso aqui é o problema, né? Também o pai de isso, santo. Também tem isso. Mas, Zeca, no tema interessante, né? Tudo que afeta a vida cristã é interessante. Sim. Né? E, para mim, quanto mais prático, é o que interessa. Não que nós não devamos nos aprofundar nas questões teológicas, né, tal, que realmente, quando bem interpretadas, vão até repercutir nessas questões práticas. E o meu posicionamento sempre foi, ao longo da minha história de vida cristã, e no ministério pastoral não tem sido diferente, de que o crente em Cristo, ele pode, com bom senso, com sobriedade, fazer uso de todas as coisas que lhe são disponíveis, né, desde que não afete o seu testemunho cristão. E eu não encontro respaldo na Bíblia para a gente pensar diferente. Né? E já posso evocar à memória uma situação que um adolescente, há mais de 30 anos atrás, perguntou: pastor, eu não consegui encontrar na Bíblia nenhum versículo que condene, né, o crente que bebe. E o senhor sabe, lembra de um? Eu digo, rapaz, eu não sei o quanto você pesquisou. E naquele tempo não tinha o Google disponível, né? Sim, sim. Digo, realmente você não vai encontrar, de Gênesis a Apocalipse, nenhum versículo bíblico que condene o crente a beber bebida alcoólica, né? E até nas questões alimentares são circunstanciais, a gente tem que ter muito cuidado para não usar até como julgamento da espiritualidade e até colocar a pessoa no inferno. Okay. Mas você vai ter a clareza de que o excesso em toda e qualquer coisa é abominável perante o Senhor. E assim como eu entendo, eu não posso olhar para um prato de comida e automaticamente colocar um gordo no inferno, né, um glutão no inferno, porque a Bíblia não diz que não deve se alimentar, mas não deve exceder para não tornar-se um glutão e fazer mal ao corpo, que é templo do Senhor. Perfeito. Bem como também, num copo de bebida, a palavra não diz não beba,
Pelo contrário, em várias circunstâncias diz que o vinho é o vinho da alegria, da festa, a gente tem que celebrar, né? Deus deixou isso disponível para isso, né? E nos deu uma potência, né, de inteligência, de sabedoria, que vai fazer com que eu olhe e veja até onde vou. Mas não é só na bebida, é na comida, em todas as coisas que não há uma definição. Isso pode e não pode, né? Porque a gente confunde muito questões normativas, que já está dito, não adianta você dar um jeitinho na interpretação, né? E aquelas questões que são interpretativas do ponto de vista da ética, da conveniência, do bom senso. E se nós, cristãos, não exercitarmos, né, o bom senso, com o plus que temos, que é o Espírito Santo de Deus, quem mais vai exercitar esse bom senso, né? Vamos estar presos só a uma caixa que, para a gente conseguir se balizar, vai ter que estar tudo nas minúcias definidas e a gente acaba saindo daquilo que Deus propõe e indo para que os homens achem. Ali e acolá, um grupo acha que é o certo, outro acha que é o errado, e etc. E segue esse pensamento. Então, a minha ideia, a minha relação com esse tema, eu reputo com tranquilidade que é um apelativo sempre ao bom senso. Boa. Eu acho que o pastor Javan tocou num ponto crucial assim, do debate, que em momento oportuno o pastor Scarelli vai poder comentar, que é a tolerância, que acho que dá para colocar assim, né? A tolerância do meio religioso com outros pecados que não com a bebida, por exemplo, né? Então, a glutonaria, por exemplo. Sim. Que é muito tolerada, é uma marca registrada do cristão, né? Sim. A gente sempre brinca, né, com Festa isso, de né? quê? Festa de cristão. Bebida não tem, mas comida... Acho que a glutonaria foi mais falta. abraçada pela Igreja Católica do que por nós, né? Ah, provavelmente. Na verdade. As festas e tudo. Sim. Bom, e aí nós vamos poder, em momento oportuno, tratar sobre essa questão também, mas, bom, o debate está aberto. Conto com a sua participação, com a sua colaboração. Quero que você participe, fale e ajude, obviamente, na construção desse pensamento, tá certo? Vamos começar a aprofundar o assunto e, pastor Emerson, antes de entrar até nas histórias do... Não, vamos começar pelo Antigo Testamento, vai? Sim. Depois a gente chega no Novo e em Jesus, que eu acho que também é um ponto delicado também da defesa do irmão, mas vamos por partes. O irmão começou citando o Antigo Testamento, histórias que trazem a figura da bebida como tema central e que terminaram mal. Assim, de bate-pronto, eu lembro de Noé. Então, eu queria que o irmão, obviamente, falasse um pouquinho sobre isso para a gente poder entender a linha. Para que nós possamos entender um pouquinho, é interessante nós entendermos o significado de bebida forte dentro do texto hebraico. Dentro do texto hebraico, o termo bebida forte é chamado de shehar, tá? Essa raiz, que é composta por Shin, Raf e Iresh, ela nos dá um caminho para entender algumas outras coisas fora o termo bebida forte. Shehar é a mesma construção gramatical de raiz de embriaguez e intoxicação. Então, com isso, nós entendemos o quê? Que o resultado da bebida forte é a embriaguez e a intoxicação. Sendo a embriaguez e a intoxicação, principalmente frisando na intoxicação, nós sabemos que a intoxicação de qualquer coisa faz mal, podendo levar até mesmo à morte. E dentro das Escrituras, o tema do debate é se dentro da tradição cristã a bebida forte ela é permitida. Dentro daquilo que nós acreditamos, a maioria tende a ir pelo lado de não ser. Por quê? Porque dentro das Escrituras nós temos situações catastróficas do homem tendo relacionamento com a bebida e as coisas não indo bem. Vamos começar. Eu tenho Noé, que é o mais famoso. Eu tenho as filhas de Ló, que embriagaram o pai e causaram um problema catastrófico na história bíblica e até antiético da gente parar para ler. É absurdo. Sem contar que os maiores inimigos de Israel saíram dessa embriaguez, porque são os descendentes de Ló, que são primos, né? Nós temos Sansão, que é um homem que quando bebia fazia coisas terríveis, né? E nós temos um outro que poucas pessoas prestam atenção,
que se a gente levar até para a tradição judaica, a gente vai entender melhor, que é o banquete do rei Assuero, que de tanto beber ficou bêbado, ficou maluco e chegou ao ponto de expor a mulher naquele momento, porque bebeu, se alegrou, né? Falou demais e haviam pessoas maldosas ao redor dele que se aproveitaram da situação. Então, só dentro desses 4 exemplos que nós apresentamos, nós vemos como a bebida forte é terrível e o que ela pode causar. E não existe dentro do ser humano, não existe dentro do homem, né? Quem dera existisse um limite onde o homem pudesse entender até onde ele pode ir. Porque bom senso é uma coisa, como o pastor falou, bom senso é uma coisa que poucos têm e muitos não têm. Então, como nós não conseguimos medir, nós não temos uma régua para poder tratar isso, existem coisas que é muito, mas muito aconselhável que o cristão permaneça longe. E entender que o vinho, né, ele faz parte da tradição judaica, ele faz parte dos costumes judaicos, né? Tanto que no final do Shabat, por exemplo, é celebrado com vinho, mas é uma questão de ser outra cultura. Nem tudo que nós encontramos no Antigo Testamento, nem tudo que serviu, era algo de costume e de cultura da época, serve para nós cristãos. Prova disso, e não vamos nem nos aprofundar muito nisso, é a própria lei. Que tem gente que abraça coisa que não deve na lei e dispensa outras que deveria seguir, porque se você deseja seguir a lei, tem que seguir todos os mandamentos. Então, no conceito da bebida, a Bíblia não diz não beberás, mas ela mostra os resultados fatais que a bebida trouxe sobre muitas famílias e até uma maldição sobre o filho de Noé. Sem dúvida. Vamos lá, pastor Javan, queria que o irmão comentasse aí, e óbvio que o irmão pode falar um pouquinho sobre essa questão da história bíblica, mas eu queria pensar um aspecto que o Emerson falou, da questão do bom senso, que foi uma linha que o irmão, pelo que eu entendi, quer trabalhar também. Dentro de uma liberdade cristã, cada um precisa ter o domínio próprio, o autocontrole diante da bebida. Mas eu quero colocar um ponto aqui que eu acho interessante, da lei seca, que a gente tem aqui no Brasil, que talvez seja uma daquelas que mais assuste ou que mais dê resultado. E se eu não me engano, atualmente, se você tomou uma latinha ou uma taça de vinho e vai no bafômetro, ele marca e você já não pode dirigir. Porque, de acordo com o padrão estabelecido pelas autoridades, aí tem um padrão, aquilo já te tirou da normalidade, né? Bom, então parece que uma só já não pode. Então, vou devolver a palavra para o irmão comentar, por favor. Okay. Primeiro pontuar, né? A pergunta é se, na visão cristã, o crente pode beber ou não. Qual a visão do consumismo de álcool dentro do cristianismo? E o pastor já citou alguma coisa, porque o cristianismo é muito amplo, né? Tem o cristianismo católico, o cristianismo protestante, o evangélico, que não é protestante, não se considera, né? Como os neopentecostais, e etc, etc. Então, a gente tem que... Parte do espiritismo se acha também cristã, e aí vai, né? Agora, dentro do cristianismo que nós entendemos como evangélico, independente das suas muitas divisões, né? Protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, é um consenso de permissão. É um consenso de permissão. E, pontualmente, algumas comunidades são mais rigorosas, menos rigorosas, em parte, provavelmente, como o pastor Sicarelli interpreta. Então, isso é uma primeira pontuação. A segunda pontuação, deixa claro que eu sou favorável à abstinência e tento praticar isso na minha vida, e certamente ninguém vai me encontrar num bar tomando cachaça, e se me encontrar num bar, que eu não tenho problema de entrar num bar, vai ser tomando água, uma água tônica com limão, e etc, etc. Porque tem crente que é julgador, né? Viu o copo, e numa comissão de ética, uma vez um crente fez uma denúncia de um pastor, porque passou de ônibus e tinha um copinho com água ali, e já julgou que era o pastor tomando cachaça. Né? Então, deu brecha. Deu brecha. E também o irmãozinho deu brecha à sua imaginação, a de um julgamento sem constatação.
Então, desce infeliz e vai lá e pergunta para o pastor: deixa eu beber um pouquinho dessa água, pastor, e ver se é daquela que passarinho pode beber ou não pode, né? Porque existem muitos irmãos que, de longe, já julgam porque não há um zelo pelo bem, mas um desejo de sangue, de julgamento, como aqueles que queriam apedrejar a mulher. Então, a gente tem que considerar esses aspectos. Quando a gente vai levantar a história bíblica, é interessante que todos os exemplos que o pastor pontuou, eles não nos servem como fundamento para a gente normatizar. Não bebam. Há o indicativo ali, todos foram questão de excesso. No caso especial de Noé, se a gente conhece a história, a condenação não teve a ver com Noé ter bebido, mas com a atitude mesquinha, né, irresponsável, assim, um mínimo de amor, de respeito e compaixão pelo pai, a exposição que o filho fez. Tanto que o castigo é focado em quem? Né? Maldição é do filho. Então, isso é bem claro na Bíblia. Então, a gente tem que trazer à luz todo o ensinamento. Sem dúvida, volto a dizer, qualquer excesso, ele não é bênção, ele vai fazer mal, né? Isso vai fazer mal. E quanto a essa colocação que você falou, né, que, infelizmente, eu penso que essa lei, no Brasil, ela é uma vergonha nacional. Por quê? Foi bem colocada pela necessidade. Mas não há uma estrutura de poder levando a sério a fiscalização e até a punição para aqueles que saem de casa sóbrios, enchem a cara de cachaça, de álcool, de uísque, de vinho, de seja lá do que for, assume o volante de um carro e chega a matar pessoas, e é apenas um crime ali no nível de uma culpabilidade. A pessoa fez, mas não teve culpa, não foi dolo. Mas todos deviam ser, para mim, aí é um ponto de vista legal, né? Deveriam ser incluídos, no mínimo, como um dolo eventual. Sim. Porque eu sempre digo que a pessoa, antes de tomar um gole de cachaça, um gole de cerveja, de vinho, ela estava sóbria antes. Então, no mínimo, ela se iria festejar, já deveria não ter ido com o carro próprio e já com a turma de amigo. E, às vezes, quando eu saía já na juventude, eu levei alguns amigos embriagados para casa, até vomitando, porque eu nunca gostei de nada. Como eu tenho uma natureza que eu me conheço meio complicada, já sóbrio, então imagine se eu ingiro alguma coisa que afeta a minha sobriedade. Então, isso não é só para a bebida alcoólica, para o etanol, é também para maconha. Eu vou estender, talvez alguns irmãos se sintam incomodados, até mesmo para o café, que alguns são viciados nele. Eu amo o café e tenho que me controlar. Então, se a gente for olhar para a figura daquilo que pode nos viciar, pode, de alguma forma, afetar o nosso nível de consciência, a gente não pode contemplar apenas a bebida alcoólica, né? O etanol. A gente tem que estender. Por isso que eu insisto sempre em dizer que o Antigo Testamento, teologicamente, ele até comentava ainda há pouco, né, nos bastidores, ele é fácil de você cumprir, do ponto de vista da aparência, porque ele é rico nas minúcias, no detalhamento de como você deve se comportar. Já o Novo Testamento, ele é ético. Você precisa interpretar. Como mesmo o pastor deu a deixa, né? Então, tem coisas que se aplicam lá. Nem tudo se aplica lá, se aplica cá. Mas tem coisas que são valores universais de comportamento que é independente de religião, e eu creio que a bebida extrapola isso. Sim. Eu gosto dessa linha também, viu, pastor Javan, de responsabilidade. Acho que a igreja, às vezes, peca por taxar, e o Schicarelli, que foi bem na fala inicial, que se a Bíblia fosse um não fazer, seria um texto chatíssimo. Exatamente. Mas que, às vezes, para evitar o confronto, a gente coloca isso. Exatamente. Não faça. E eu acho que isso traz mais problema do que resultado. Exatamente. A gente cria uma geração que não pensa. Ela só é proibida de fazer. Mas por quê? Mas então, eu entendo esse é um caminho muito mais saudável. Entretanto, contudo, porém, não é tão simples lidar com isso, né? E aí, pastor Schicarelli, eu queria que o irmão entrasse nessa questão agora. Eu vou fazer duas perguntas. Primeiro, eu vou explorar essa perspectiva que o Javan tem defendido, de que o problema não é só o álcool. Tem uma série de coisas que é problema e que a igreja normalmente
releva, ou, tudo bem, Simples é assim. bonitinho e tudo mais. Porque, por exemplo, ele falou do café. Eu já assumi aqui no programa que eu tenho um problema com café. Eu estava nesse dia, eu lembro. Você lembra? Lembro. Eu tenho uma dificuldade com café. Mas aí, meus irmãos, não é só o café. Hoje em dia a gente tem a questão do açúcar, por exemplo. Totalmente. E açúcar vicia. Nós vivemos um mundo viciado em açúcar. Totalmente. Meu irmão, repara e você não consome nada sem açúcar. Nada. Você vai tomar um suco, o suco não é mais da fruta, é do açúcar. Exatamente. Aí suco de maracujá, não bota mais açúcar aí, que é amargo. Vamos adoçar isso daí. Então, comenta um pouquinho disso, pastor, por favor. O pastor Djavan falou algo interessante que eu acho apenas tocar no assunto novamente, sobre a abrangência do cristianismo, né? Neopentecostais, católicos, protestantes, evangélicos, anglicanos, né? Enfim, o grande número que existe. Mas uma coisa que nós precisamos lembrar dentro desse contexto é que existem muitas ramificações, mas a Bíblia é uma só. Principalmente dentro desse conceito que nós estamos discutindo. Então, o que a gente precisa ver, na verdade, é se esses que interpretam de um jeito um pouco mais suave, um pouco mais tranquilo, isso sem ofensa, apenas defendendo o meu ponto, estão realmente fazendo certo. Por quê? Porque quando nós paramos aqui e nós lemos a história de Noé, Gênesis 9, do 19 ao 25, vou ler bem rápido, diz assim: desses 3 filhos de Noé, vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia, bebeu do vinho que ele próprio havia produzido, ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos seus irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e o colocaram sobre os ombros. Em seguida, entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do pai, cobriram-lhe com um manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou e o amaldiçoou. Agora, a grande questão desse texto é o seguinte: o rapaz foi condenado porque avisou os irmãos que o pai bebeu demais e tirou a roupa. Vamos parar e vamos tentar trazer isso para os nossos dias. Que filho que, vendo seu pai caído na sarjeta, vendo seu pai derrubado ou tirando a roupa no meio da rua, não vai ter a preocupação de chegar, correr para casa e dizer: o nosso pai não está bem, vamos até lá. A grande questão é: quem causou essa situação de beber ao ponto de tirar a roupa e ficar nu? O próprio Noé com a sua bebida. E isso acabou causando um problema familiar, que nós enxergamos que um filho saiu prejudicado, saiu amaldiçoado, simplesmente porque ele viu a nudez do pai e foi avisar os irmãos que o pai estava nu. Então, nós temos que parar agora e pensar o seguinte: por que Noé amaldiçoou o rapaz? Porque o rapaz viu a sua nudez? Ou porque ele sentiu vergonha do que ele fez e foi exposto aos outros filhos? Tudo é questão de interpretação. E a partir daí ele olha e, se você tivesse ficado quieto, isso não teria acontecido. Uma pessoa saiu amaldiçoada por causa de uma atitude irresponsável de um pai. O menino não desrespeitou, o menino não ofendeu com boca, o menino não desonrou. Isso que nós estamos numa época que a lei, os mandamentos, ainda não estavam nem construídos. Mas a reação de Noé é amaldiçoar um rapaz que vai avisar os irmãos, que o pai não está bem. E o que foi o construtor dessa situação? A bebida. Então, aqui nós temos uma prova que, independente se vai beber com limite ou se não vai beber com limite, que é algo que, quanto mais o homem se manter distante, melhor vai ser para a sua vida, melhor vai ser para a sua casa, para a sua família, para a sua saúde, para o seu emocional. E eu volto a repetir: aquilo que a Bíblia não proíbe claramente, mas que não é bom para o ser humano, a Bíblia mostra os exemplos destrutivos. Boa. Eu queria só uma pincelada, pastor Hermes, na fala anterior, você falou sobre a questão cultural, que o povo judaico tinha o vinho muito dentro da sua cultura. Sim.
E isso é muito marcante em outras culturas. Por exemplo, a gente vê, principalmente na literatura dos teólogos reformadores ali na Alemanha, Sim. que também a bebida é muito presente na cultura alemã. O próprio Lutero tem relatos dele falar de beber uma caneca de chopp antes de pregar. Sim. Muito comum na literatura. E há na igrejas leitura. aqui no sul que a gente chega, Igrejas. que o diácono recebe a gente na porta. Exatamente. O outro aspecto interessante dessa questão cultural, por exemplo, é o próprio uso do tabaco. Spurgeon. Também muito presente nas terror culturas. né? E que, para quem não sabe, aqui no Brasil, por exemplo, as igrejas começaram a proibir o uso ou o consumo na década de 70, década de 80. Nós estamos falando de 30 anos atrás, é coisa muito recente. Sim. Até então, não era considerado pecado por conta da cultura. Sim. Muito dentro da cultura. Queria que o irmão desse uma pincelada nisso, porque parece que fica, então, preso numa questão não mandamento bíblico, mas cultural. Se a cultura aceita, tá bom. Se a cultura não aceita, proíbe. Veja bem, é mais ou menos como a história do chapéu, que antigamente existia dentro da Assembleia, onde os homens iam de chapéu e depois, com o tempo, virou uma das coisas mais terríveis de se ver, né? Um homem de cabeça coberta. Veja bem, como eu vejo esse texto, como eu vejo esse assunto? Eu vejo da seguinte maneira, Zeca. Eu vejo que a questão ela é interpretativa. Eu não sei como era a vida nos anos 60, 50, 40, 30, como era o comportamento social das pessoas. E eu mesmo acabei nascendo numa geração, como você também, onde a bebida ela já era proibida. Então, acaba se tornando algo totalmente cultural e até mesmo difícil de nós defendermos um outro ponto, ainda que possa haver uma mínima possibilidade dele ser verdade. São coisas que estão no cristianismo e, como eu sempre brinco e falo, eu digo assim, não dá para mudar 2000 anos de cristianismo. Né? E dentro desse conceito, causa mais o bem do que o mal. Porque é como se fosse uma muralha que foi colocada para nos livrar de devidos males que possam ocorrer na nossa vida. Porque é como eu disse no começo, até onde vai o meu bom senso? Até onde vai o seu bom senso? Até onde vai o bom senso do pastor? Até onde vai o bom senso do novo convertido que adentra na igreja, tinha problemas com álcool, e nós não podemos de maneira nenhuma dar uma brecha para ele dizendo assim, olha, se você bebia 100, bebe 20. Ele não vai conseguir. Então existem coisas que é melhor a gente colocar um muro, existem coisas que é melhor a gente proteger, que foi exatamente como o conceito da poligamia, que eu acabei de mencionar aqui no intervalo. Existe uma proibição na Bíblia, o homem não pode ser polígamo, o homem não pode ter 2, 3, 4 mulheres? Do jeito dos 10 mandamentos, não tem. Mas quando nós olhamos a ética, quando nós olhamos a família de Jacó, né? Eu vejo pessoas muitas vezes pregando sobre Jacó e tratando Jacó como se Jacó fosse um vice-cristo. Mas quando você olha para a vida dele, um lar totalmente destruído, 4 mulheres, os irmãos não se davam bem, os filhos de Leia maltratavam José, tratavam os de Bila e de Zilpa como escravos. Então, quando você olha para tudo isso, você vê que não há uma proibição clássica, letal, mas nos mostra que, ele fez, andou com Deus, mas esse caminho eu não devo seguir. É assim que eu vejo. Vamos lá, Javan, como é que a gente faz aí para tentar convencer o homem de que o bom senso é o melhor caminho e que nós estamos falando de um assunto dentro da liberdade cristã, de que não dá para ser tão rígido assim no cerco, vamos dizer assim. Eu penso, Zeca, que eu gosto muito da responsabilidade cristã, porque foi para isso que Deus nos chamou. Paulo diz que nós fomos chamados para essa liberdade, mas não desde lugar a libertinagem, né? Ali no aspecto moral e etc., mas eu entendo também a qualquer aspecto que, aí eu tento pontuar, quem sabe respondendo ou não, aquilo que o pastor pôs em xeque, o bom senso, né? Até onde vai o bom senso? Biblicamente, o bom senso vai primeiro aquilo onde explicitamente está definido que não se deve fazer. Tem uma questão moral e, às vezes, até legal. É pecado.
do ponto de vista do que Deus falou, do ponto de vista que foi acordado dentro da comunidade, porque a gente tem que ver muito isso, né? Tem coisas que, objetivamente, Deus instruiu a Moisés, aos profetas, e etc., até anterior à questão dos mandamentos recebidos no Sinai e os seus desdobramentos em mais de 600 itens, né, pelo judaísmo. E tem coisas que foi um contrato, né, social, vamos dizer assim, de conveniência para a preservação da comunidade, né, nos mínimos detalhes, e disciplinando até quem bebia, né? E aí a necessidade desse sentimento de responsabilidade e de bom senso e a liberdade no âmbito do limite, se vai infringir a lei. E também, no caso, nós cristãos, por isso falei que o Novo Testamento é muito questão de ética, e ética é bom senso. Ética é como você aplica a moral, a lei, à sua vida, no senso de conveniência que Paulo vai dizer que nem tudo que me é lícito me convém. E eu não vou ser dominado nem pelo aquilo que pode me convir, e nem o inverso também. Eu tenho que ter o bom senso, né, para ter domínio próprio, clareza de propósito linkado à clareza que Deus tem para a minha vida. E eu vou ver se isso escandaliza ou não. E a gente pode trazer aqui o exemplo das carnes dedicadas aos ídolos, né, que depois sobravam e eram vendidas nos açougues. E os crentes iam lá e comiam de boa. Comiam, porque não é pecado comer carne de espécie alguma, nem mesmo as dedicadas aos ídolos, porque o ídolo não é maior do que Deus, né? E Deus criou todas as coisas para o nosso bem. Ora, agradece a Deus, louva. Pedrão, o que é isso? Vai ficar preso ao como no como do judaísmo? Então, uma realidade que superou isso, tá? Então, vamos para o apelativo do abençoar o próximo. Quando eu abençoo o próximo, aí Paulo diz, tem tantas carnes aí que você pode pegar em outro lugar. A questão não é comer ou não comer a carne. A carne não tem problema. Ela em si só não é pecado, né? É bênção de Deus. Mas se vai escandalizar aquele seu irmãozinho fraco, né? E a fraqueza tem a ver com a ignorância, e a fraqueza tem a ver com a fraqueza de mau caráter. Porque muitos usavam, ficavam antenados já, vigiando o que o crente fazia para condenar, para pautar a vida deles. Como faziam os fariseus à época de Jesus Cristo. Então, há apelativo para essa responsabilidade. E voltando a Noé, eu não sou advogado de Noé, né? Eu não sou advogado de Noé, eu duvido que Deus aceitaria uma maldição que não tivesse no escopo da autoridade que ele deu ao pai, ao profeta, ao sacerdote, né? Porque o homem não é maior do que Deus, né? E Deus não vai realizar nada que ele não se dispôs por conta própria e disse, olha, vai porque vai ser assim, né? Eu penso que quando aquele jovem, que não sabe a idade dele, foi amaldiçoado pelo pai, porque ele poderia também muito bem, né, não chamar ninguém e cobrir o pai, porque eu já vi filhos, não de Noé, em outra situação, fazerem isso. Né? Não expor a vergonha do pai para os outros irmãos, nem para a mãe, nem para a vizinhança. Mas Noé teve responsabilidade? Sem dúvida. Não devia ter enchido a cara. Não sei se ele não conhecia vinho, etc., foi bebendo e gostando, porque, para variar, tudo que nos leva ao excesso do pecado, a gente o faz não porque seja ruim, né? Porque seja bom. Quem toma o segundo copo é porque achou bom, porque o etanol tem esse efeito sobre nós, né, de desinibição, de euforia, às vezes de uma calmaria e tal, só que depois o etanol vai causar o efeito de entorpecer, de afetar as nossas coordenações, por isso diminui reflexo no trânsito, e varia de corpo para corpo. Eu já estive do lado de colega que bebeu praticamente uma garrafa de vinho inteira, ou às vezes 5 garrafas de cerveja, e não tinha afetação quase nenhuma comparada a um que tomou uma dose e já virava aquele bêbado rico, bêbado do Juan, bêbado, né, agressivo, e etc. Então, essa questão do bom senso, eu não posso matar o cachorro para resolver o problema das pulgas, porque me interessa o cachorro, né? Que ele viva. As pulgas fazem mal, então vamos tirar. Né? Então, eu penso que a gente tem que ir para aquilo que o cristianismo determina a responsabilidade individual. Eu sempre falo, até nas sessões de psicanálise, quando eu recebo alguma pessoa com esse tipo de dificuldade, digo, olha, tem pessoas que não devem tomar uma gota que seja de álcool. Tem pessoas que podem passar o dia inteiro tomando café, não vão ter afetação nenhuma
em relação à cafeína, a sono e etc., a concentração e etc., né? Mas é inegável que o café tem os seus ingredientes também que nos fazem bem. Tudo é uma questão de controle. Então, o bom senso vai nisso. Primeiro, você se conhece? Sabe até onde vai o seu limite? Se você sabe que é uma pessoa que se afeta facilmente ao resultado do etanol no seu corpo, não toma nada. É questão de inteligência, de autocuidado, que deve se aplicar a tudo. Eu fiquei pensando aqui, né, quando o pastor falava, eu achei interessante, e às vezes vem algumas coisas na nossa mente, eu fiquei pensando, puxa, e o crente que é viciado em fofoca? Vou marcar a língua dele, para ele não falar mais? Ou vou me ensiná-lo a ter o bom senso de cuidar naquilo que fala? Aquele que é tocado por um espírito de vaidade, meio narcisista, etc. Vamos fazer uma cirurgia no cérebro dele, tirar a parte que de repente afeta isso, controlar os neurônios e etc., os hormônios, ou vamos ensinar que ele deve, pela conversão, pela sabedoria de vida, pela sabedoria que vem de Deus, se controlar. Eu penso que a questão do autocontrole, do autodomínio, firmado no comprometimento com Deus, naquilo que Ele legaliza, mas com Deus naquilo que Ele diz, mesmo sendo legal, vê se teu irmão suporta ou não. E só um dado, Zeca. Para concluir, por favor. Para concluir. Eu me converti aos 6 anos de idade. Tenho 60. E até uma contribuição, porque não foi na década de 30, não foi pelos idos 70 que começou a dizer não às bebidas, né? Na verdade, quando o evangelho chegou no Brasil, chegou com essa mentalidade porque, entre outras coisas, se precisava diferenciar da cultura local. Isso. Da cultura local, inclusive católica, que o crente podia beber, podia fumar, podia ir aos bailes de danças, uma questão cultural que não havia impeditivo. Interessante que quer presbiteriano, quer batistas e etc., que vieram, a depender do ponto dos Estados Unidos, e alguns até da Europa, lá, no universo da cultura deles, eles faziam tudo isso. E engessaram a cultura que nasceu como evangélica com esse diferencial. Isso favoreceu muito a uma religiosidade farisaica, sem uma maturidade de fé, para o crente ler o momento e dizer, não, isso independente, está na Bíblia, como o pastor colocou, realmente concordo, tem coisa na Bíblia que não está dito, não faça, eu tenho que, o bom senso que Paulo tanto ensina. Isso não me convém como cristão, mas aquilo que é de um universo cultural, que na cultura ali não interfere com a sua espiritualidade, eu não posso determinar para o outro que não faça só porque eu não gosto, ou porque eu sou um descontrolado, ou porque tem uma meia dúzia de descontrolado que simplesmente não tem domínio próprio. Porque senão, volto na glutonaria, eu não vou fazer festa nenhuma na igreja porque eu tenho uns irmãos que, honestamente, eles não conseguem se conter. É essa linha do bom senso que eu defendo. Vamos lá, pastor Scarelli, acho que tem muita coisa aí para o irmão comentar. Dentro do conceito de psicanalista que o senhor falou, o senhor falou como psicanalista, também falando como psicanalista, o senhor sabe que, dentro do pensamento freudiano e de muitos outros, a bebida é a abertura do id. É a abertura do inconsciente. Então, vamos lá. Existem pessoas que, quando bebem, elas são transformadas, né? Existe até um ditado judaico que diz o seguinte, que quando o vinho desce, a língua amolece. Quando o vinho desce, a língua amolece. A pessoa põe para fora aquilo que está guardado dentro dela, né? Dentro da linguagem psicanalítica de Freud, nós temos o id, o ego e o superego. E eu acho muito bacana quando a gente estuda uma paraciência, que nem a psicanálise, e vai à luz da Bíblia. Porque a psicologia, a psicanálise, elas não são contrárias à Escritura, mas elas mostram ainda mais, Zeca, o poder que o nosso livro tem. Porque isso que Freud trata como id, que é o inconsciente, o porão que fica guardado, tudo aquilo que não presta, você não pode mostrar, o ego, que é o seu ser natural, e o superego, que seria o nosso Batman, o nosso herói, né? Que não nos permite fazer tais coisas. Paulo chama isso, sabe do quê? De carne e espírito. Quando você pega, por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 21, a bebedeira, a bebedice, ela se encontra nas obras da carne. E dentro da linguagem psicanalítica, o que são as obras da carne? A manifestação do nosso consciente.
a manifestação do que está guardado. E ali está bem claro que aqueles que se envolvem com a bebida e entram na bebedeira não herdarão o reino de Deus. E agora? Como será esse não herdar o reino de Deus? Será que não se torna algo que chega até mesmo a falar de um conceito salvífico? Tudo bem que a lista é imensa, a gente sabe disso, mas o próprio apóstolo Paulo ali é muito firme com a igreja dos Gálatas, dizendo que a bebedeira, a bebedice, os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Se não herdarão o reino de Deus, o negócio fica um pouco complicado. Então, dentro dessa visão bíblica, é o que eu falei no início. Não há uma proibição nítida e clara, até pelo conceito cultural semítico, por muitas outras coisas. Tem muita gente que vai para Jesus, né? Ai, mas Jesus multiplicou o vinho, então como é que fica? Não dá para a gente comparar a régua do Cristo ressurreto, do verbo que se fez carne com a nossa, pelo amor de Deus. Jesus sabia ali o que está fazendo. Há quem diga, por exemplo, que o vinho oferecido por judeus, Russell Norman Champlin, na sua obra do Novo Testamento, verso por verso, diz que o vinho bebido por judeus naquela época era diferente do vinho bebido por romanos e gregos. Havia uma diluição de água, né? Nós não estamos ali para poder confirmar, mas são o que as pessoas dizem. Então, até mesmo o vinho que Jesus fez, a ação que Jesus fez, tem também um outro significado por detrás, porque... Vou falar uma coisa aqui que muita gente não acredita. Mas você sabia, Zeca, que dentro do conceito semítico, das línguas semíticas, isso falando acadiano, o ugarítico, o aramaico, os povos que viviam naquela época, a água é o símbolo do caos? A água é o símbolo do caos, dentro do conceito desses povos. Quando Jesus faz a água virar vinho, Jesus está pegando a desordem e transformando em ordem. Ele está acabando com o caos e ele está fazendo a alegria do povo. Então, o conceito da bebida do vinho em João 2, você que está me assistindo, telespectador, é mais importante entendermos como a restauração de um casamento, a não vergonha que a família do noivo não passou, porque Jesus o salvou, até mesmo do que ficar se preocupando se... Ai, mas Jesus multiplicou o vinho. Ai, mas Jesus bebia. Eu garanto que se Jesus bebeu algum vinho algum dia, não foi o Santo Tomé, não foi o Chapinha, não foi os vinhos de hoje. Então, a gente precisa saber separar as coisas e entender que aquilo que não é bom, aquilo que eu não tenho controle, é melhor que eu fique distante e não arrisque. Porque todo aquele que é vencido pela bebida, lá em Provérbios, diz que não é sábio. Agora a grande questão é, vai pagar para ver? Então, aí, pastor, a gente entra numa questão, e eu vou pedir o seu comentário, porque daqui a pouco nós vamos para o intervalo, mas ainda tem mais uma participação, tá, pastor Giovanni, do irmão. Não fica muito ruim para a igreja na questão da disciplina, por exemplo? Porque daí não vai ficar uma questão muito da liberdade? Ou a igreja vai ter autoridade para disciplinar o membro que consome essa bebida? E só para Claro. deixar um ponto até para ficar mais prático, falando aqui dentro de uma normalidade, tá, pessoal? Não estou querendo chegar em extremos aqui, porque é óbvio que tem situações onde a pessoa chega bêbada na igreja, não, Sim. aí tem outras coisas. Mas o cara deu um almoço em casa, tomou uma taça de vinho. Tem como a igreja entrar com disciplina nessas Veja bem. áreas? Com o crescimento da igreja, falando principalmente dentro de âmbitos pentecostais, né? Eu não sei como funciona no âmbito reformado, mas no âmbito pentecostal, hoje em dia, dificilmente a gente está vendo disciplina de alguma coisa. Tá. De tanto que o negócio cresceu, de tanto que o negócio acabou crescendo. Tem também aquele conceito que o pastor tem que tomar muito cuidado com o que fala com a ovelha hoje, pois se expor a ovelha em público, ele pode até tomar um processo. Vamos lá. Vocês já pararam para pensar como Jesus mandou a gente tratar um irmão no terceiro discurso de Mateus? Que Mateus é feito de 5 discursos, né? O terceiro discurso, no capítulo 18, se não estiver enganado, a primeira, você conversa.
A segunda, Chamar você outros sábios, né? chama pessoas idôneas. A terceira, você o expõe na frente de todo mundo. E a quarta, considerai o tal como gentil e publicano. E considerar o tal como gentil e publicano é não olhe na cara dele, não fale com ele não faz parte da nossa aliança. Perfeito. Pega esse conceito de gentil e publicano, que é totalmente do mundo cultural judaico, e traz isso para os dias de hoje. Faz isso hoje. Para você ver o problema que você vai arrumar com lei, para você ver o problema que você vai arrumar com os irmãos da comunidade, porque nós vivemos em um mundo, Zeca e pastor, que as pessoas não conhecem nem direito os ditos de Jesus. Tem gente que se vê, isso que eu acabei de mencionar, vai olhar e vai dizer, mas Jesus era amor, mas Jesus trataria. Mas ele mesmo disse, fez a primeira, fez a segunda, a terceira, exorta ele na frente de todos. Nos dias de hoje nós não podemos mais fazer isso. Sim. Então, por não podermos realizar tais ações, eu percebo que muitos amigos meus fazem o quê? Eles pregam a mensagem, mas não ficam mais daquele jeito batendo em cima, como era antigamente, esperando que a pessoa tenha bom senso. Nós vivemos dias que no altar a gente tem que falar, gente, carnaval tá aí, viu? Não é coisa de crente, de cristão. Nós precisamos lembrar uma coisa que deveria ser óbvio. Nós precisamos lembrar cuidados com o Natal, cuidados com o Ano Novo, sendo que a própria Escritura diz que nós devemos nos abster e tomar cuidado para não ser vencido. Quanto a esse, para encerrar, que você falou sobre o almoço de família, o que queres que eu diga? Ué, não sei, ué. O almoço de família, olha, seria aconselhar, à luz da Bíblia, seria aconselhável que não. Porque volta a velha regra. Você consegue. Perfeito. E os outros 20 que estão ali? E as outras pessoas que estão na mesma festa que você? Sim. Como elas vão agir? Como elas vão tratar? E outra, Jesus bebia vinho, uísque, vodka, gin, que a garotada está se acabando aí fora. 51, Pirassununga, Pitu, entende? O problema é esse, não há sabedoria para poder separar. Se existisse uma sabedoria para poder separar, só que a galera quer beber tudo, quer beber vinho, vodka, pitu, caixinha, corote, entendeu? Que é uma coisa que não se dá nem pro diabo. Entende? Tá fazendo propaganda das marcas, pastor. Para, não, eu preciso falar para o povo entender. Senão daqui a pouco as marcas vão patrocinar o Vejam Só, vai Sai ficar ruim fora, para nós. em Não nome fala de Jesus. Entendeu? Mas é assim. Então, eles vão falar, os caras estão fazendo propaganda. nem todos não, mas têm deu para entender. mas não bebam essas coisas que isso mata e destrói o fígado. Deu para entender. Ó, Angélica, anota aí, depois nós vamos trazer o pastor Emerson mais para frente para falar do final do ano. Eu já vi que ele tem umas restrições aí. Sim, e essa claro. É uma discussão boa. O branco mesmo não pode usar, né? Não respondo. Deixa pro programa. Vamos lá, Javan. Para encerrar o bloco, tá? Vou pedir as suas contribuições também e depois vou chamar o intervalo, tá? Aí no próximo bloco, as conclusões, considerações finais e aí vou pedir de ambos uma aplicação para quem nos assiste. E agora, ouviu e o que tem que mudar na vida prática? Vamos lá, Javan, por favor. Bom, queridos, eu insisto, né? Nós temos que ter muito cuidado, muito comprometimento com a verdade bíblica. A verdade bíblica ela tem que ser sabiamente interpretada à luz do nosso compromisso com o que Deus realmente quis dizer e orientar o seu povo. Até mesmo, né, como o pastor bem colocou, quando a gente vai estudar, né, na filologia o poder, né, das palavras, suas raízes, etc., no princípio semântico, as palavras elas são reféns dos seus contextos. Algumas não vão ser usadas aleatoriamente, né? Porque senão a gente ia achar que Jesus é o caos, porque ele disse que era água que mataria a sede realmente não circunstancial, mas para sempre, né, de quem bebesse dele, como tantas outras figuras que Jesus trouxe à baila e que são figuras, recursos, parábolas e etc., para ensinar a verdade maior que deveria guiar o comportamento do povo. E no caso dos evangelhos, Jesus está falando essencialmente não para a igreja,
mas para o seu povo judeu, a igreja passa a ser instituída mais tarde e vai se orientar não mais pelo Antigo Testamento, mas tendo o Antigo Testamento como cumprimento e as sombras que foram descortinadas com Jesus Cristo. E aí temos, como diz lá em Atos 2, a doutrina dos apóstolos guiando a igreja, e cartas e mais cartas foram escritas para que a igreja se orientasse, inclusive, como o pastor bem colocou, descolando daquilo que era prática obrigatória para os judeus, para o contexto da religião judaica, que, biblicamente, para nós cristãos, é uma religião morta, né? Que não serve mais para nada do nosso ponto de vista, cumprir um propósito, mas respeitamos, e isso não tem nada a ver com a questão de Israel ser uma nação que, ao meu ver, escatologicamente, um ponto de referência político, geográfico, e aí por diante. Mas a Bíblia não respalda definitivamente que eu, como pastor, ou como igreja, a gente diga o que fazer e não fazer se a igreja não está com clareza daquilo que a Bíblia determina. E, nesse contexto, eu costumo dizer o seguinte, que Noé bebeu o melhor vinho. Ele errou como ser humano, não devia ter errado, se embriagou. Jesus, quando fez o milagre do vinho, né, foi dito que ele, fez o melhor. Né, deixou até o melhor, né, para o fim. Jesus não faria o pior vinho, o melhor. E é uma lenda a gente querer achar que, não tinha álcool. Uma lenda e chega às áreas da mentira, porque vinho tem o álcool natural da fermentação da uva, em todos os tempos. Né, em todos os tempos. Então, o efeito do etanol já estava ali, presente, e cabia o bom senso. Jesus fez o milagre. Agora, se cada um que bebeu, que ali não se preocupa em relatar os efeitos na festa, de repente alguém pode ter enchido a cara com o vinho que Jesus fez. Jesus teve culpa disso? Não teve. Né? Então vamos culpar Deus de todas as ervas que ele nos propiciou, porque tudo é droga, né? Porque droga é um termo holandês aplicado tanto no sentido da cozinha, como de remédios, etc. E o uso indevido, né, vai gerar problemas no corpo. Então, o que eu aconselho, né, trazendo até a luz que o irmão retomou na questão da psicanálise, né, é um conceito que a bebida pode, né, tantos outros dizem que pode abrir a mente, né, para a pulsão. Outros contributos há para que a mente seja aberta e o ser humano, na busca do prazer, infelizmente, muitas vezes até narcisístico, vá fazer mal a si mesmo e a outrem. Mas também há tantos outros componentes que, mal usados, e eu digo, a própria comida que está também na relação lá, os glutões vão para o inferno, e aí? Então tem muita gente indo para o inferno dentro da igreja. E a igreja não faz nada. Um dia eu perguntei para um pastor, vem cá, você conhece isso para um pastor batista? Você conhece alguma história de algum crente em Cristo que foi disciplinado pela igreja ou até excluído por insistir na glutonaria? Não, nenhum. Mas nenhum. aí eu tenho uma dificuldade que eu gostaria que vocês me ajudassem. Vai, vamos lá que a gente ajuda. Em que conceito entra a glutonaria? Quantos pratos pastor, faz com que eu me torne glutão? Posso responder essa? Fica à vontade. Porque o pastor Javan deu um exemplo no começo do programa do irmãozinho que passou de ônibus e viu o pastor no bar com um copinho de água. Sim. Devia ser o mesmo para a churrascaria rodízio. Você viu um crente dentro da churrascaria rodízio, pode denunciar. É glutão. Ninguém vai lá comer um pedacinho de picanha. Vê no rodízio japonês... Rodízio de pizza, 10 pedaços, 12. Então, pastor, você passou no rodízio, viu o crente lá, você pode denunciar. Disse, né? Não é um assunto muito mencionado, glutonaria. Não é. Mas está na relação dos pecadores que vão para o inferno. Então, mas esse que é o problema. Ele é culturalmente aceito. Então, a nossa cultura hoje, ela valoriza a pessoa que come muito. Ela é destacada. Principalmente nos pentecas. Isso. Então, por exemplo, e aí é uma armadilha da cultura mesmo. Porque, por exemplo, o restaurante rodízio não é feito para você comer pouco. Não. Qual que é a primeira fala quando você chega? Paguei R$100. Vou fazer valer a pena. Sem dúvida. Vou dar prejuízo pro Vou dar prejuízo pro dono. E tudo é rodízio. É a pizza, a carne, o japonês. Esses dias eu vi um rodízio de churros. Hambúrguer. Nossa. É feito para você comer... de açúcar. Rodízio de açúcar. É feito para você comer à vontade, né? E aí você vai nos restaurantes, no fast food, você compra um lanche, o refrigerante é refil. É grátis. Você paga supostamente. E vai lá e vai tomando.
Pastor, a gente aqui até no intervalo falava, né? O rapaz até mencionou o refrigerante, que eu não vou dar a marca porque não está dando dinheiro para nós aqui. Mas tem gente que toma 2 litros Sim, no dia. Sim, conheço. No almoço, ele põe a garrafa no almoço. Eu lembro quando eu era adolescente, a gente ia no mercado, a garrafa maior tinha 1,5 litros. Hoje você tem 3. tamanho família e tem gente que no almoço acaba com aquilo. O Zeca. É absurdo, assim, gente. É muita coisa. É muita coisa. O nosso pecado, o pecado da humanidade, é sempre o excesso. Sim. E aí, o bom senso, até na comida, né? Eu tenho familiares e conhecidos, todos aqui, penso que todos nós temos, né? Bariátricos. Eu costumo brincar o seguinte, o bariátrico nos dá o exemplo de que podemos viver com muito menos, porque ele é obrigado a reduzir menos, né? Então, o ser humano peca por excesso. E eu vou estender, de repente, você brincou, né? Mas de repente pode ser que seja o seu caso, né? Do terno, né? A gente sabe que o Zeca não tem um terno só, né? Sim. Mas, por exemplo, quando você abre um guarda-roupa e a pessoa tem 200 pares de tênis, 300 ternos, vai justificar? Não, é um excesso, não. É um pecado também, é um pecado. Né? Quantos não tem roupa? Só um exemplo. Então, por isso que a gente tem aquele conflito, né? Na cultura ali podia, a cultura aqui não pode, mas aí sim, vamos ver o que é cultural e o que é efetivamente determinado por Deus. Isso é pecado. Isso não é pecado, é um acordo. Esse conceito da roupa que o pastor falou com propriedade vai contra até mesmo, os irmãos aí em casa me entendam, contra o conceito do Sermão do Monte, porque no Sermão do Monte é dito que não é o corpo mais do que o vestuário. Exato, a questão do valor. Trabalha a escala de valor. São questões assim, são questões... É o famoso Raver Ravalim, né? Vaidade de vaidades. É o exemplo que Jesus vai dar dos fariseus falando do dízimo. Falando, se o seu pai tem dificuldade, você não ajuda porque você justifica que vai dar o dízimo. E aí Jesus mesmo critica, ele fala, mas não é esse o conceito. Sim. Então, você pode ajudar o outro, mas você não ajuda porque você quer comprar mais um para você. O grande problema é que a Coca-Cola e a bebida alcoólica, os churros em excesso e a bebida alcoólica, é que o ser humano, ele esquece o seguinte, o ser humano ele só se preocupa com aquele que faz mal ao próximo. E não se preocupa com aquele que faz mal a si mesmo. Porque uma pessoa que vai num rodízio de churros é um rodízio de açúcar. Sim. Está fazendo um mal total. Então, a cultura que nós vivemos, um debate muito bom hoje, a cultura que nós vivemos eu me preocupo se peca contra Deus, se ele peca contra Deus, se ele peca contra o próximo, mas o que ele faz com o corpo dele, está tudo certo. É algo totalmente cultural. Deveria ser o primeiro cuidado, precisa ser revisto. O primeiro cuidado é amar ao próximo, mas amar ao próximo como o quê? A si mesmo. Então, você tem que ter cuidado com você. E juntar essa realidade. O cuidado nunca é só unilateral, só por mim ou só pelo outro, né? Mas é uma condição de vida diante de Deus pelo pertencimento. Nós pertencemos a Deus, Deus nos deu o corpo como instrumento de bênção e devemos cuidar dele, evitando todo o excesso, não é só o excesso da bebida. Perfeito. O excesso de todas essas demandas que nos fazem mal, sim. Eu acho fundamental, nós vamos encerrar o bloco assim, eu acho que é uma reflexão importantíssima, que é a fala de Jesus diante da condenação da mulher adúltera. Quando Jesus reconhece a falha da mulher, mas aponta aos demais, fala, então tá bom, então quem não tem pecado, condena. Então, às vezes, pastor Emerson, pastor Javan, amigo que nos assiste, eu percebo que a gente utiliza essas questões para condenar o outro. Sim. Então, porque a bebida é muito fácil de você apontar, mas eu acho que a sua fala é fundamental, pastor Emerson. E aquilo que eu faço? Então, talvez o irmãozinho que bebe precisa de ajuda, como eu preciso de ajuda nas minhas dificuldades. E a gente não consegue fazer isso. Então, é muito fácil a gente expor a pessoa ao beberrão e tudo mais, mas esquece que a glutonaria está lá também, que as questões sexuais estão lá também. Pornografia. Que a maledicência. Então, tá lá. Então, acho que o grande alerta nós precisamos de Cristo na nossa vida. Sim. Todos. Como psicanalista, o senhor sabe, na teoria freudiana, o homem já nasce viciado no contato do seio materno. Sim. Freud diz que tudo que nós levamos à boca tende a nos viciar.
Então, você pega o bebê muitas vezes chorando, chorando, chorando. Ele não quer o leite da mãe, ele quer o bico para ele poder pôr na boca como chupeta e dormir. Já é um vício de meses. Sim. Né? Então, é um assunto assim muito abrangente e que nós possamos controlar os nossos vícios, principalmente os ocultos, né? Os impulsos, né? Aqueles que só Deus sabe. Por impulso, sim. Instruir a cristandade, né, Zé, que eu penso, que é o que o apóstolo Paulo, na riqueza do seu entendimento, acho que ninguém entendeu mais o Espírito de Cristo que o apóstolo Paulo e da igreja, né, assumindo ele próprio a sua responsabilidade, mas pregando uma fé fundamentada em Cristo, mas na prática relacional madura, lúcida, consciente, né, que tem a ver não com engessamento religioso do pode, não pode, mas com a consciência de que isso convém ao meu modo digno de viver o nome do Senhor? Boa. Agora eu preciso ir para o intervalo, já estourei já. No próximo bloco, conclusões, considerações finais. 10 minutos para cada um? Oxi, se a gente falar mais um pouco, vai ter só 1 minuto. Ó, telefone da grade na tela, quer estudar teologia, quer se preparar, o Vejam Só indica a Academia Teológica da Graça de Deus. Código 11 3115 0819, tá aí. Além disso, redes sociais da HIT, para você conhecer também a emissora, a programação, tem tudo lá para você, tá bom? Intervalo rápido que nós já estamos atrasados. Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Eu avisei que o intervalo era rápido e agora neste bloco, que é o mais curtinho, o encerramento, vamos às conclusões e à aplicação do tema que nós tratamos no primeiro bloco para você que nos acompanhou. E a nossa pergunta é como a visão cristã justifica, defende ou fala ou abomina o consumo de álcool. Pastor Emerson Cicarelli, pastor Javan Ferreira deram as suas contribuições, as reflexões de maneira muito saudável e responsável sobre a questão. E agora eles vão trazer ali as conclusões da fala e uma aplicação para você, tá bom? Meus irmãos, o bloco é mais curtinho, então 3 minutos para cada um, tá certo? O pastor Javan vai iniciar o bloco, já que no primeiro bloco o pastor Emerson começou, e o pastor Emerson, então, encerra o programa de hoje para a gente, tá bom? 3 minutos, pastor Javan, por favor. Vou chegar aos 10, não. Você até gera, né? Mas, primeiro, agradecer, né? Porque no final a gente acaba nem até esquecendo de agradecer por estar aqui. Pastor Cicarelli, obrigado pela oportunidade de conhecer o irmão, saber dos seus pensamentos, da sua contribuição muito, muito boa. A turma toda da produção. Um abraço à Igreja Batista em Bela Vista, aos queridos também de Ribeirão Preto, de Campina Grande, João Pessoa, na Paraíba. Um pessoal que está sempre ligado, viu, Zeca? E só um recado, né, aos queridos: use o bom senso, né? E como falamos aqui antes, o nosso propósito é que sejamos bênçãos uns sobre os outros, vivendo de um modo digno do nome que nós representamos, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, é a Igreja do Senhor. E se preciso for, a abstenção, seja do que natureza for, ou seja, a renúncia, inclusive da bebida, faça. Porque você pode viver sem, como também a renúncia do seu excesso de comida, do seu excesso, quem sabe, de roupa. Doa metade do seu guarda-roupa, que de repente você vai ver ainda melhor. E tem espaço até para comprar um novo, né, se necessário. É o bom senso cristão, porque se você depender de um engessamento para fazer o certo e errado, meu irmão, busca ajuda, porque você não está usando aquilo que você tem como crente em Cristo, que é o Espírito Santo, que lhe reveste, além de dons para o serviço, né, capacitação especial, ele agindo em sua vida, você dando liberdade de ele agir com base nos fundamentos da palavra, você vai poder dar o fruto do Espírito. E o domínio próprio é um fruto do Espírito. Amém. O autocontrole, o autocuidado, para que você tenha uma sabedoria de vida, que as pessoas olhem e digam: puxa, que pessoa de bom senso, de sabedoria, que não se deixa dominar, mas domina as coisas que Deus deu para o seu bem-estar e bem-estar dos outros, seja lá o que for. Mas reforço a ideia
que, dentro do possível, se não há controle, você se conhece, etc., evite o primeiro gole, curta outras formas de bebidas, sucos, águas, tal, e faça tudo com moderação, porque a palavra ensina sobriedade, temperança, lucidez. Não deixe que nada afete o seu comportamento cristão e considere o próximo, né? Se ele vai se escandalizar, por ele, não é porque é pecado, por ele eu posso evitar. E volto a dizer, não só a bebida, até o despojamento em redes sociais de muitas coisas que eu conquistei, que eu me apoderei, tal, que é só vaidade, é só o espírito de Narciso, né, dominando o ser humano, e isso vai contra o espírito cristão, da humildade, da mansidão, da corresponsabilidade com a vida do outro, e eu dou prova disso quando eu sou capaz de fazer, além do certo e errado, fazer aquilo que é bênção na vida do outro. Muito obrigado, pastor Javan, aqui. Eu acho que é uma reflexão importantíssima e entendo esse como o objetivo do cristão, esse amadurecimento, esse crescimento, para que possa dar respostas às situações da sua vida. Obrigado novamente. Os contatos do pastor Javan à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para conhecer melhor o trabalho do nosso irmão, e é aquilo que eu falo sempre. Seguir, curtir, compartilhar os conteúdos que nossos convidados compartilham nas redes sociais é uma atitude simples e que você vai abençoar a vida deles fazendo isso também, tá bom? Pastor Scarelli, 3 minutos por irmão também. Vamos lá. Desde já eu quero agradecer a minha participação aqui no programa Vejam Só. Nas minhas considerações finais, eu quero agradecer em primeiro lugar a Angélica, não sei onde ela fica aí, mas, Angélica, fica no alto. Obrigado por ter lembrado de mim, viu? Só nos lugares altos, a Angélica, né? É benção. Lá de cima. Quero louvar a Deus por ter conhecido o pastor Javan Ferreira, uma simpatia de pessoa, um debate muito agradável. Quero agradecer por estar aqui com você, Zeca, que é sempre um prazer, né? Você é um apresentador dotado de uma simpatia fenomenal. Né? É reformado, mas... Falando em reformado, tá vendo aquele rapaz ali, ó? Chama Fábio Azaf. Reformado. Reformado também? Vindo pro meio pentecostal. Rapaz, tá indo na contramão, hein, cara? Quero louvar a Deus pela vida dele que me acompanha. Um futuro debatedor que em breve vai estar conosco aí, viu, Zeca? Estudado, rapaz, treinando é bom. Menino. Tô treinando o menino. A gente briga muito ainda, que ele é muito luterano. Mas tudo bem. Que bem. E, enfim, quero agradecer. Eu estou muito feliz por estar aqui. Essa é a verdade. A você, telespectador, que está conosco. Que Deus possa nos abençoar e pegando um pouco do que diz o pastor Javan, mas já mudando um pouquinho, porque é final de debate, claro, fique longe do álcool, fique longe da bebida, fique longe de tudo aquilo que tira o teu bom senso, tira o teu autocontrole e pode atrapalhar a tua vida, como também atrapalhar a vida do teu próximo. Pode ser que em uma festa você beba 1, 2, 3 copos e o efeito ali não se manifeste. Mas quando você pegar o seu carro, quando você pegar uma avenida, você nunca sabe em que momento o efeito vem. E quando ele vem, ele é letal e fatal. Diferenciando corpos, existem pessoas que com 1,5 copo de cerveja ficam muito mal. Outras um pouco mais, mas no final sempre a bebida vence. Então, quer amar o seu próximo como a si mesmo? Ame tentando se livrar e sair de perto dessas coisas que atrapalham e fazem mal, tá? Quero agradecer à produção também, aos amigos que nos ajudaram com o microfone aqui. Uma simpatia também, Seu Mauro né? é demais. Seu Mauro, não esqueça mais do senhor agora. Foi um prazer muito grande, pessoal do Vejam Só. E acredito que em breve estaremos de volta. Faz um debate da água que eu topo. Boa. Tá bom? Professor Scarelli, obrigado, meu irmão. É uma alegria recebê-lo. Fico feliz. É uma alegria tê-lo por perto também aqui. Eu acho que já falei isso aqui outras vezes no programa e acho que o principal do Vejam Só são esses laços que nós criamos, essa amizade que a gente tem, diferentes pensamentos, cada um, obviamente, que tem a sua leitura e interpretação, mas acho que fica exatamente esse vínculo, essa amizade. E eu agradeço demais o irmão. Obrigado, tenho um carinho enorme também pelo amigo e espero reencontrá-lo em breve. Os contatos que o pastor Emerson disponibilizou também já estão lá no nosso perfil do Instagram para você, tá bom? Chega por lá para você poder conhecer um pouquinho melhor o ministério do nosso irmão. Vamos encerrar a edição de hoje. Quero agradecer muito a você também que participou, que deu o carinho da sua audiência. E a nossa oração é que o Espírito Santo realmente ilumine
e te traga, né, realmente orientação sobre o tema que foi exposto no programa de hoje. Deus abençoe, um forte abraço. Vejam Só fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Até a próxima.